Um pastor de uma igreja grande não evangeliza nos dias de hoje. Agora, interessante, porque ele é um pastor de uma igreja grande. Agora, Jesus, que era o dono da obra, evangelizava, né? Os apóstolos. Mas ele não evangeliza. Para ele, é uma desclassificação. Se o povo olha para o seu líder e ele não é exemplo, eles só vão aprender o mau exemplo que é de não evangelizar. Você vê que o evangelismo, ele está apagado da memória, porque os pastores, que são grandes, estudados, para eles sair no meio da rua com a Bíblia, visitando o irmão ou visitando o incrédulo, isso é discreto hoje para eles. Mas você veja bem, quando o homem cresce, ele desce, né? Antigamente ele andava. Será que há necessidade para um pastor, porque é um pastor de uma igreja grande, ou um pastor presidente de um grande ministério, não sair nas ruas? Eu considero isso aí como pastor padre, né? Porque o padre não anda na rua evangelizando, né? Só anda na casa das beatas. E eles só andam na casa dos presbíteros. Mas o pastor que não evangeliza perdeu a unção. Porque toda igreja é fruto de evangelismo. É verdade ou não? Existe uma igreja que não seja fruto de evangelismo? Então, Jesus veio como servo, viveu como servo e morreu como servo. Mas quando os pastores crescem, que eles pegam o cargo de uma igreja grande, eles não querem mais ser servo. Eles não querem mais servir. Eles querem ser Senhor. Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados, né? Essa palavra Jesus disse para ele. Hoje, os pastores, principalmente os de igreja grande, ou quase todos, estão dizendo: vinde a mim. Porque eles aprenderam o hábito de em cada bairro abrir uma igreja, dizendo que está evangelizando. Mas eu lhe pergunto, igreja foi feita para crente ou para pecador? Salão de igreja foi feito para crente. Pecador não vai em templo de igreja de ninguém, não. Ele só vai lá quando ele se converte. Então, qual é o direito de cada pastor que abre uma igreja num bairro? É visitar aquele bairro todo dia de culto, pregando para o povo. Não é só convidando para vir, não, que eles não vêm, não. Pregando. Para que o povo dali se converta e vá para a igreja dele. Mas não. Eles aprenderam a nova. Cada bairro abriu a igreja que ele está evangelizando. Aprenderam. Olha, entrou um demônio agora para dizer que uma abertura de uma igreja é uma porta de evangelismo. Gente, uma abertura de uma igreja não é uma porta de evangelismo. É uma porta de apacentamento. Você vai pescar das igrejas dos outros para apacentar, porque é uma porta de apacentamento. Uma porta de evangelismo é uma caixa de som no meio da rua. É um monte de folheto na mão, de porta em porta, pregando para o povo a mensagem da salvação. A porta de evangelismo era isso aí. Não era isso que Jesus fazia? E os apóstolos? Vocês já viram os apóstolos e Jesus o tempo todo dentro de uma igreja? Então, essas igrejas estão fora da vontade de Deus. Porque são 3 cultos por dia dentro do templo, pregando de crente para crente. Não se vê um pastor, nem um irmão desse no meio da rua, evangelizando. Nos dias de hoje. Você já observou aonde é que está a igreja? Porque, e sem falar de que cada um abre a sua igreja e não tem comunhão com a outra, não. Um não vai na igreja do outro, porque é discreto. Não vai não. Aquela guerra, sabe o que está aparecendo mais? Uma política, um meio social e não um meio espiritual. Porque todos os dias a gente vê pessoas abrindo igreja. Mas ninguém vê uma pessoa saindo da igreja para abrir um ponto de pregação numa esquina, no meio de uma rua, uma caixa de som. Eles chamam a igreja um ponto de pregação, mas de crente.
Pode ter pregação para crente, mas para o mundo não. O mundo vai parar na frente da igreja, vai entrar para ver o que lá? Não. O que está acontecendo com isso? O espírito mundano tomou os canais da igreja. O espírito mundano. Porque qual é o pensamento do diabo nesse negócio? É que ninguém saindo para evangelizar vão ter que ficar pegando o crente da igreja do outro. E gerando confusão. E o diabo vai levando o povo lá para o inferno. Sabe por que aconteceu essa frieza agora no final dos tempos? É porque agora está difícil de ganhar uma alma. Você viu, Paulo, muitas vezes a Bíblia relata, verá tempos trabalhosos. Quer dizer, tempo trabalhoso de ganhar uma alma. Entendeu? Então eles, por tanto ir e não conseguir, preferem ficar visitando os crentes dos outros e trazendo. Uma igreja como a Assembleia de Deus era a maior evangelista do Brasil. Essa igreja tinha crente para ela e para dar para os outros. Hoje, 80% das Assembleias de Deus é tudo afiliação. É difícil encontrar um crente da Assembleia dos mais novos para dizer, eu fui da igreja fulano, fui da Bertana, fui da Zicrana e agora estou aqui. Porque eles não têm mais aqueles cultos que eles tinham, aquele fervor. A Assembleia elas fazia culto na segunda-feira à noite, na quinta-feira à noite e domingo à tarde, no ar livre. Toda semana. E o pastor que não fizesse, perdia até o cargo. Era a doutrina da igreja. Olha que coisa linda. E as irmãs nas portas, entregando folheto, falando em mistério, levando copo d'água na cara, aquele monte de jovem evangelizando. Quando você via no meio da rua, você dizia, aí é um pastor assembleiano. Só pode ser da Assembleia. Tinha fama. Hoje acabou.